Meus irmãos, é um prazer, uma alegria muito grande nós estarmos aqui nesta quinta-feira. Hoje nós já chegamos aí a dia 23 de dezembro de 2021. Estamos começando mais um culto de adoração a Deus. E é com muita alegria que nós agradecemos a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, de virmos para adorar o Senhor, ao mesmo tempo que já estamos, em contagem regressiva para terminar mais um ano. E nós então somos gratos a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui Deus esteve com as suas mãos sobre a nossa vida. Então eu quero agradecer a Deus, agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. E nós vamos ter então a primeira parte aqui do nosso culto de adoração a Deus. Em seguida nós teremos uma assembleia aqui da igreja, que nós iríamos realizá-la no domingo pela manhã, mas em virtude aí, do que aconteceu neste final de semana para nós entendemos na oportunidade que seria melhor ficarmos sem as atividades, como nós tivemos aqui na igreja, pelo domingo de manhã e também domingo à noite, diante desse momento aí de instabilidade que nós tivemos aqui em nossa região. Mas nós estamos aqui para adorarmos a Deus, estamos aqui para prestarmos um culto ao Senhor, de forma que nós agradecemos ao nosso Deus por tudo aquilo que tem feito na nossa vida, em nossa família e em prol da sua igreja. Vamos nos colocar de pé para a gente poder dirigir a Deus uma palavra de oração. Deus soberano, cuja vida de cada um de nós está nas suas mãos, muito obrigado, Senhor, por este privilégio maravilhoso de estarmos aqui na sua casa, de termos uma noite tão especial, depois de um final de semana, que nós não tivemos como nos reunir aqui diante de tudo aquilo que aconteceu, mas o Senhor sabe todas as coisas, conhece tudo acerca da nossa vida. Nós nos alegramos nesta oportunidade de estarmos aqui com os irmãos que já se encontram aqui no nosso santuário, como também aqueles que estarão nos acompanhando pelas redes sociais. Que seja um tempo, Deus, de reflexão, de avaliação para a nossa vida, aos pés do Senhor, e que tudo que nós fizermos aqui, Pai, seja para a glória do Teu nome, seja para que o Senhor esteja sempre no primeiro lugar do nosso coração e da nossa vida também. Mas também, Pai querido, que nós possamos nos voltar cada instante para o Senhor, que o Senhor se compadeça de nós esta noite e possa voltar, ó Deus, o seu olhar, Senhor, e os seus ouvidos aqui para este lugar, de maneira que nós possamos estar aqui, ó Deus, com a Tua presença, que o Senhor nos visite no sentido de nos manifestar mais uma vez, que está entre nós, tomando a nossa vida nas Suas mãos. Muito obrigado, porque eu sei que em tudo o Teu nome é de ser glorificado e exaltado na nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode assentar-se, por gentileza. Nós vamos então adorar o Senhor. Eu vou chamar o Ministério do Louvor. Nós não vamos muito longe do nosso culto, porque nós ainda temos uma assembleia aqui da igreja, mas nós queremos compartilhar com os irmãos, que você pode deixar aí o seu motivo de oração. Você pode colocar o seu motivo de oração. Nós teremos nosso tempo também de oração, teremos nosso tempo também da palavra. Então, de maneira que nós teremos em cada parte aqui do nosso culto informações também aos irmãos, aos amigos que estão nos acompanhando das nossas programações. Então nós queremos que você possa estar aí do outro lado, juntinho entre nós, nos acompanhando aí mais uma vez. Então nós vamos adorar ao Senhor. Boa noite, igreja. É um privilégio maravilhoso poder estarmos reunidos aqui na casa de Deus. Mais um dia que a gente se predispõe a sair dos nossos lares, a cultuar ao Rei do Universo, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Eu te convido a colocar de pé, para a gente poder adorar a Deus nessa noite.
Você que está na sua casa, você que está no seu lar, que você possa deixar tudo que está fazendo nesse momento para declarar quão formoso és, o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, aquele que fez esse mundo maravilhoso, onde a natureza toda proclama a glória dele. Então vamos declarar isso para o nosso Deus: quão formoso és, Rei do Universo. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Mais uma vez do início. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar as tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar as tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Nós declaramos que é maravilhoso contemplar o Senhor. E agora nós vamos declarar que não há outro igual ao nosso Jesus, né? Aclame ao Senhor é o cântico que nós vamos cantar nessa noite. Eu te convido mais uma vez também declararmos, adorarmos ao nosso Deus através dessa canção. Você que está em casa também, junte-se a nós. Vamos formar um coro único para poder adorar ao nosso Deus com esse louvor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas
pra mim. Amém? Podemos assentar, igreja. A palavra está com o nosso pastor. O tempo está passando e, diante disso, nós vislumbramos o propósito de Deus para a nossa vida. Eu acredito que a cada manhã que nós despertamos, mostra que Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus ainda quer cumprir algo que tem na vida de cada um de nós. E nós estamos agora, né, já em contagem regressiva para terminarmos 2021. Eu diria que nós já começamos a olhar pelo retrovisor 2022. Parece que cada dia que passa, né, cada dia que a gente avança, a gente pensa assim, é menos um, né? Daqui a pouquinho vou chegar até o final e depois eu vou começar então mais um ano. Eu diria que todos nós estamos já nessa expectativa, né? Para a gente, às vezes não gostaria, vamos dizer assim, de nos prender, né, a isso, mas não tem como, porque primeiro a gente já está com o Natal que está à nossa frente, né, que está bem pertinho de nós, e em seguida a gente pensa assim, terminei o Natal, né, depois que eu atravessar o Natal, então eu já vou começar aí a ver que 2021 está acabando e vou começar 2022. Assim a gente, né, faz nossos planos, né, colocamos tudo, pensamos, avaliamos, refletimos, enfim, é para lá que nós olhamos, né? É para lá que nós temos que olhar, ainda que, né, a gente não, enfim, que a gente possa pensar, né, em não querer, mas não tem como, né? Parece que tudo, né, nos pressiona para a gente ter que ver, né, por este lado, ter que ver por esta direção. E eu gosto muito, meus irmãos, de pensar que no momento deste, nada melhor do que fazermos, né, uma avaliação na nossa vida quando nós estamos chegando já ao final do ano. Por isso eu quero que você abra no livro de Jó, capítulo 31, uma palavra para a nossa reflexão. E aí eu quero dizer aos irmãos, aos amigos, que você pode, aí pelo chat da igreja, você pode deixar o seu motivo de oração, porque a gente ainda vai orar, né? A gente vai ter esse tempo também no nosso culto aqui. Alguém nos pediu aqui, né, para nós orarmos em favor da nossa irmã Maria Mendes. Então, alguém já deixou o motivo de oração aqui, nessa tarde, para a irmã Marília, sua filha. Então, a gente vai orar. A gente aproveita para mandar aí um abraço muito grande. Estou vendo aqui pelo YouTube da igreja. Estamos aqui com a irmã Maria Dávila, com a Leda também, que está sempre participando aqui com a gente, com a irmã Neide também. Então, a todos que estão aí no nosso YouTube, aí nós agradecemos, né, a turma que está nos assistindo aí e que já deixou aqui uma mensagem para nós. Acho impressionante em Jó 31, versículo 5, ou melhor, versículo 6, né? Que Jó faz ele pleiteia diante de Deus, diante de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, mas o que eu acho interessante nesse verso de números, Jó 31, verso 6, mas o que eu acho interessante nesse texto é a parte A do versículo. Jó diz: pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Nesta tradução da NVI, diz: Deus me pese em balanças justas e saberá que não tenho culpa. Eu gosto dessa expressão,
de Jó 31, verso 6, nessa tradução aqui, que nos fala sobre pese-me em balanças fiéis. É como se Jó estivesse dizendo assim: Deus, né, se o Senhor tiver, né, o Senhor pode me pesar na balança, né, e o Senhor vai ver a minha integridade. O Senhor vai ver, né, que eu sou um homem íntegro. Né? Eu diria que isso aí não era problema nenhum, né? Deus constatar isso acerca de Jó, porque o próprio Deus fala, né, o próprio Deus dá esse testemunho, né, em relação a Satanás sobre a vida de Jó. Né? O próprio Deus fala acerca da sua integridade diante de Satanás. Então eu diria que, né, não seria muito problema para Deus, né, ter esta convicção, ter esse conhecimento, porque o próprio Deus, né, conhecia muito bem a vida de Jó. Mas, meus irmãos, se Deus nos pesar na balança, no decorrer de todo este ano, de tudo aquilo que nós fizemos, como é que você imagina que Deus vai te encontrar? Como é que você imagina como está a sua vida, a minha vida, de todos nós, né, a desta igreja? Se nós fizermos como Jó e decidirmos então fazer pleitearmos isto diante de Deus, para que Deus possa nos pesar, né, em balanças fiéis, como diz aqui no texto, né, pese-me em balanças fiéis, né, porque a balança de Deus sempre é a balança fiel, né, para nós. Mas imagine se Deus for pesar você. Como é que você pensa que Deus irá te encontrar? Talvez a turma aqui, né, os mais jovens não tenham essa ideia desse escrito, né, do escritor aqui da palavra, sobre essa questão de balanças fiéis, né? E a gente que antigamente costumava, né, porque hoje você ir no supermercado é uma coisa chique, né? Antigamente você ia no armazém, né? E todas as vezes que eu leio esse texto eu fico com isso na minha mente. A gente que já tem uns anos a mais do que a turma agora da nova geração, a gente lembra muito bem que você chegava no armazém e falava lá: seu José, né, minha mãe mandou vir aqui comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, enfim, né? Se bem que nessa época não era muito 1 quilo, era muito mais, né? Porque a família era muito maior, né? Então a gente não comprava muito 1 quilo, não, era muito mais. Mas era interessante, né, que a quantidade do peso que a gente compartilhava com ele colocava de um lado da balança, né? Aí eu quero 5 quilos de arroz. Aí ele colocava de um lado da balança um peso de 5 quilos, né? E do outro lado ele começava a colocar, né, o arroz. E a hora que havia, né, o equilíbrio, né, a hora que chegava realmente no ponto de equilíbrio, então estava comprovado que de um lado, né, nós tínhamos os 5 quilos de arroz e do outro lado, né, nós temos aí o peso que estava aferindo, que estava certificando, né, porque ele era um peso de 5 quilos. Mas a gente sabia essa ideia do pesar, né? A necessidade de que um peso precisava, né, ter o mesmo equilíbrio, né, daquilo que nós colocávamos para desejarmos adquirir. Eu penso sobre a nossa vida. Imagine Deus, então, colocando a nossa vida diante do peso de Deus, né? E o peso de Deus, né, está escrito nele, fiel, né? O peso de Deus tem essa escrita, fiel. E aí, imaginemos eu e você, né, do outro lado, procurando então ver, né, as áreas da nossa vida e aquilo que Deus pode dizer: aqui você foi fiel. Aí Deus pode dizer: aqui você não foi infiel não, né? Aqui não tem como colocar fiel não, porque você foi infiel. Enfim, Deus analisar cada área da nossa vida, meus irmãos e amigos, porque nós não temos como esconder nada aos olhos de Deus. Nós não temos como dizer a Deus que nós não fizemos isso, ou que nós não fizemos aquilo, que nós não fizemos aquilo outro, porque não tem como, né? Porque o peso de Deus sempre é fiel. Mas
quando Deus decide pesar a minha vida, quando Deus decide pesar a sua vida, quando Deus decide pesar, né, esta igreja, eu não sei, né, e aí cada um responde em cada área da sua vida, né, no dele não vai falhar. O dele sempre vai ser lá, né? O peso dele vai estar escrito fiel de um lado, mas do outro lado, eu não sei o que eu e você, né, vamos ter como resposta. Por isso, este tempo, eu penso que é um tempo de avaliação para todos nós. Eu penso que é um tempo de reflexão para todos nós. Ora de colocarmos a nossa cabeça no travesseiro e pensarmos, né, o que nos moveu fazer as coisas que nós fizemos. O que nos moveu fazer as coisas que nós fizemos? Como é que Deus nos viu? Como é que Deus nos achou? Como é que Deus nos encontrou? Como é que nós vamos fechar, né, a página, né, do livro da nossa vida para 2021? Então, todos nós precisamos fazer uma reflexão, mas não é, irmãos, na questão de igreja, não. Né? Não é o fato de você estar na igreja, não. É o fato de você pensar sobre a sua vida. É o fato de você avaliar a sua vida. Primeiro, a sua vida com Deus. Segundo, a sua vida com você mesmo. Terceiro, a sua vida com o próximo. Porque a nossa vida, né, ela está movida nessas três vertentes. É a nossa vida com Deus, aquele que um dia vamos ter que comparecer diante dele, aquele que um dia vamos estar face a face com ele. Então, nós vamos, né, ter que chegar diante dele. Então, nós temos que pensar, né, que no livro da nossa vida, nós escrevemos 2021. Todos nós escrevemos. E estamos escrevendo ainda, né, porque temos alguns dias. Daqui a pouco esse livro vai se encerrar. Mas eu não sei, né, eu não sei como é que você, né, se encontra, como é que você se acha diante de Deus. Mas a outra vertente, né, é a nossa vida, somos nós. É tentarmos olhar para dentro de nós, que é tão difícil a gente conseguir olhar para dentro de nós, mas a gente precisa se esforçar para ver se a gente consegue olhar para dentro de nós, para ver quem nós fomos. Porque a gente sempre costuma dizer que uma coisa, né, é aquilo que nós somos. A outra coisa é aquilo que o fulano acha que nós somos. Então, né, como a gente não está preocupado muito com aquilo que, né, os outros vão achar da nossa vida, o importante é aquilo que nós, né, diante do espelho, vamos olhar aquele espelho ali e vamos pensar, né, quem é? O que é que nós fomos? Quem é que foi aquele que está ali no espelho diante de nós? E aí a gente começar, né, a avaliar a nossa vida. A gente começar a pensar na nossa vida. Eu penso sempre que é extraordinária essa ideia do espelho, né? Porque essa ideia do espelho é você pensar, né? Como é que foi aquele camarada que está ali? Né? Como é que foi aquele fulano que está ali? Como é que foi esse que está aí? Né? E aí você, diante do espelho, querer saber, né, quem é esse que está aí. E o outro é com o próximo. Né? E o outro é o nosso próximo. É aquele que está do nosso lado, é aquele que está bem pertinho de nós, é aquele, né, que passou por nós, é aquele que cruzou o nosso caminho, é aquele que talvez a gente precisava ter dado uma palavra e não falamos nada, é aquele que talvez a gente precisava ajudar e nós não ajudamos, olhamos somente para nós, nos esquecemos de que diante de nós há alguém que naquele exato momento, naquele exato instante, precisava de uma palavra ou de uma mão para que pudesse se estender. Enfim, mas aí a gente vai olhando o nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, Jó diz nesse texto:
pese-me em balanças fiéis. E saberá Deus a minha sinceridade. Este é o tempo, meus irmãos e amigos, de nós refletirmos sobre o ano de 2021. E não tem nada melhor do que você começar a imaginar como é que você vai terminar a história deste ano na sua vida. Hoje ainda são 23, né? Temos mais alguns dias pela frente, ainda não acabou, mas ele já está terminando. Se nós não fizermos tudo, mas podemos ainda fazer mais alguma coisa, mas ele já está terminando. E daqui a pouquinho ele vai se fechar. Na minha vida, ele vai se fechar na sua vida também. 2021 irá terminar. Eu espero em Deus que cada um de nós possa refletir sobre como é que Deus vai nos encontrar. Como é que você imagina que Deus vai te achar? Como é que você pensa que Deus irá te encontrar? E aí, né, você reflita e avalia e começa, né, a imaginar, né, que para 2022, né, você pode fazer de maneira diferente. Eu sempre costumo dizer que não tem nada melhor quando você tem sempre uma segunda oportunidade. É como aquele hino que nós cantamos aqui na igreja muitas vezes, que a gente diz, né, que uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. É porque a chance, a oportunidade, nem sempre ela bate a porta da nossa vida mais uma vez. De repente ela se encerra na nossa vida e a gente não pode fazer nada. Mas do exato momento que ela se apresenta para nós, do exato momento que ela se mostra para nós, então isso é prova de que a gente ainda pode continuar, que a gente ainda pode prosseguir. Então, uma chance igual a esta que nós temos, de pensarmos sobre a nossa vida, de pararmos, de avaliarmos, de olharmos ao nosso redor, enfim, e você chegar à conclusão, né, diante de Deus, quem na verdade você foi em 2021. E aí, eu espero que haja esse desejo no seu coração de poder melhorar. Você sempre pode melhorar, porque a vida sempre dá a você a oportunidade de, mais uma vez, você fazer de maneira diferente. O problema, meus irmãos, na vida, não é quando a gente descobre que a gente erra. Errar faz parte da vida. A questão não é quando a gente erra. A questão é quando a gente decide, diante do erro, fazer de maneira certa em seguida. Porque errar sempre vai fazer parte da nossa vida. Por isso é que Jesus disse para aquela multidão que estava diante daquela mulher adúltera, lá em João capítulo 8, né, que era muito fácil pegar a pedra e jogar sobre a vida daquela mulher. Era muito fácil fazer o que a lei, né, era muito fácil fazer o que a lei prescrevia, no sentido, né, de executar, pegar aquela pedra e jogar sobre a vida daquela mulher. Era muito fácil fazer isso. Então, a questão não é esta. A questão não é o erro. A questão é a oportunidade que a gente tem de fazer de maneira diferente. Então, é isso que eu penso que a vida nos reserva. Nos dá sempre uma outra chance, uma outra oportunidade para que a gente faça de maneira diferente. Pense nesta noite. Coloque a sua vida
De um lado da balança é a sua vida, do outro lado é o peso de Deus, que é fiel, e deixa Deus pesar você. E aí, em cada área da sua vida, você anota, você chega à seguinte conclusão: aqui, né, eu acho que eu bati com o peso de Deus, eu fui fiel, mas aqui eu fui infiel, então preciso mudar. E sempre é tempo de mudança na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus complete a sua palavra em nossos corações. Amém? Vou convidar o pastor Fernando, por gentileza, pastor. Vem aqui para orar, terminar esse momento aqui. Nós vamos, irmãos, orar em favor. Não sei se nós temos o caderno aí, se alguém está anotando. Se não tiver, não tem problema também, não. É? Para a gente poder agradecer a Deus, né, pelas orações que Deus pôde nos responder durante este ano, para que a gente possa continuar, né, colocando a nossa vida, pedindo a Deus para que Deus esteja cuidando de nós. Maria Mendes está precisando aqui das nossas orações. Ela foi, né, internada aí, né, não está sentindo muito bem, precisa das nossas orações. E aos irmãos que deixaram também aí, né, os seus motivos de oração, por sua vida, por sua família, enfim. Nós vamos orar e colocar tudo nas mãos de Deus. O pastor Fernandinho vai estar nos conduzindo a Deus nessa palavra de oração, e nós vamos nos aproximando ao término então do nosso culto para entrarmos na Assembleia da Igreja em seguida. Vamos orar, pastor. Querido Deus, eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor, meu Deus, por mais esta noite tão especial diante da presença do Senhor, a qual o Senhor nos concede, Pai, estarmos cultuando a Ti, estamos exaltando e glorificando, ó Deus, o nome santo e poderoso do Senhor, Pai. Amém. Nós somos gratos ao Senhor por esse privilégio, meu Deus, de estarmos na Tua casa e podermos em unidade, Pai, estarmos exaltando o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor. A balança do Senhor, ó Deus amado, que é fiel ao Senhor, Pai. Nos ajude, Deus, a cada dia, Deus. Tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Quando formos medidos, quando formos pesados, Deus amado, na Tua balança, Pai, nós precisamos e carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia, Deus, em todo o tempo, Deus, na nossa vida, Deus. Amém. Diante da presença do Senhor, Pai, nós colocamos neste momento cada família, cada lar aqui representado, Senhor. Colocamos também, ó Deus, esta segunda parte do culto, ó Deus, que é a parte administrativa, Senhor, que o Senhor continue, ó Deus, a abençoar toda a liderança, toda a diretoria da Tua igreja. Amém. Todas as decisões tomadas, ó Deus, são para a honra e glória do nome santo do Senhor, Pai. E nós queremos pedir ao Senhor a cada dia a direção do Teu Santo Espírito, ó Deus amado, na condução da Tua obra, da Tua casa, ó Deus, um serviço, ó Deus, uma obra que tem sido feita, ó Deus amado, ou procurado, ó Deus, sempre, ó Deus, ser feito, ó Deus amado, com excelência, para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Amém. Neste momento nós queremos entregar todos aqueles que estão aflitos também, ó Deus, momentos de enfermidades, como a irmã Maria, Senhor, nós colocamos a vida dela nas Tuas mãos, meu Deus, por favor, que o Senhor possa estar visitando ela neste momento, estar cuidando dela, estar trazendo, ó Deus amado, a cura, Senhor Deus, a esta gripe, ó Deus, que assolou a Tua serva, meu Deus, assim como demais irmãos também, alguns se recuperando de cirurgia, outros necessitando ainda, Senhor Deus, de uma cirurgia, ó Deus, de uma consulta, de um exame. Senhor, nós colocamos cada vida nas mãos do Senhor, meu Pai. Diante também da situação, ó Deus, que estamos enfrentando, ó Deus, ou que muitas pessoas, ó Deus, passaram por essa enchente, meu Deus, continue a suprir, ó Deus, as necessidades de cada um, Senhor, mas a principal necessidade, Senhor, a espiritual, a necessidade da alma, para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, ó Deus, possam, ó Deus amado, através, ó Deus amado, deste acontecimento, ó Deus trágico, ó Pai, mas que o Senhor, ó Deus amado, possa vir a ser conhecido na vida de cada uma dessas pessoas, meu Deus. Muito obrigado por todos aqueles que têm colaborado, que têm contribuído, Senhor, para amenizar, ó Deus, a dor, o sofrimento, ó Deus, das pessoas. Nós colocamos cada um nas Tuas mãos, meu Amém. Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Amém. Pai. E estamos aqui gratos ao Senhor, meu Deus, glorificando e exaltando ao Senhor, ó Deus,
porque nós sabemos, ó Deus, em quem confiamos, ó Pai, e sabemos, ó Deus, que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem direcionado a tua igreja e a cada um, ó Deus amado, das famílias, ó Pai, e nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. Deus, Amém. muito obrigado, Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Tá. Muito obrigado, pastor Bernardinho. Deus te abençoe. Meus irmãos, nós vamos chegando então ao final aqui do nosso culto. Eu quero agradecer aos irmãos que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais, mas hoje a gente vai terminar mais cedo, porque temos uma assembleia da igreja, e se Deus assim nos permitir, for esta a vontade do Senhor, nós nos encontraremos então, né, na programação da igreja, agora no próximo domingo, tá? No próximo domingo, dia 26, nós vamos celebrar o Natal, mas a programação da igreja será somente à noite. Nossa programação será somente 18 horas e 31 minutos, tá? Então, nós vamos celebrar o Natal aqui na nossa igreja, tá? Com a programação, então, no domingo, 18 horas e 31 minutos, a gente vai começar aqui a nossa programação de Natal e você recebe, então, o nosso convite para participar. E a outra, né, programação da próxima semana, né, a nossa programação será no dia 31/12. Então, em relação da quinta-feira, né, hoje é a última que a gente realiza quinta-feira, porque na próxima semana a gente vai realizar a programação na sexta, que vai ser a nossa noite da virada, e a gente vai começar então 22 horas, ou seja, 10 horas da noite. A gente vai começar aqui, encerrando então 2021 com a permissão do nosso Deus, começando então os primeiros minutos de 2022. Então a gente começa aí pelas 22 horas, terminamos aí por volta dos 15 minutos aí de um novo dia, e aí a gente termina a programação da igreja, tá bom? Então nós queremos agradecer aos irmãos que nos acompanharam aí pelas redes sociais. Aqui nós vamos terminando, encerrando. Eu vou começar com a igreja agora, uma assembleia que nós teremos a partir deste momento, tá? Então Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.